O objeto pontual ele serve para a gente poder verificar como que as imagens são criadas pelos nossos instrumentos ópticos, em específico aqui o nosso espelho plano. Mas na prática nós quase não temos objetos pontuais, por isso nós vamos ver como é que é a imagem de um objeto extenso. Um objeto extenso ele é composto por uma infinidade de objetos pontuais. Isso significa que para encontrar a imagem dessa setinha, nós vamos representar aqui pela letra O, basta nós acharmos a imagem do ponto A até a imagem do ponto B. Bom, a imagem do ponto A é um ponto, significa que a imagem vai estar simetricamente colocada em relação ao espelho. Vamos chamar esse ponto aqui de A'. Assim como o ponto B, a imagem dele vai estar simetricamente colocada em relação ao espelho. Se nós unirmos todos esses pontos, aqui vai se encontrar a imagem desse cara. Nós vamos representar pela letra I. Percebam que assim como no objeto pontual, no corpo extenso, a distância do objeto até o espelho, ela também é igual à distância da imagem até o espelho. Bom, apesar disso, isso não significa que a imagem ela seja igual ao objeto. Ela com certeza tem o mesmo tamanho que o objeto, além de estar simetricamente colocada. Agora, você já deve ter visto como é que a palavra ambulância ela vem escrito no capô das ambulâncias. Ela é escrita dessa maneira. Parece que as letras estão ao contrário, não é? Mas se você colocar o seu celular ou um espelho, por exemplo, do lado dessa imagem, você consegue ler a palavra ambulância direitinho dentro desse espelho, dentro do seu celular, por exemplo. Isso acontece porque a imagem formada pelo espelho plano, na verdade, é uma imagem dita enantiomorfa. Ou, de maneira mais simples, ela é dita uma imagem especular. É como se ela estivesse ao contrário. Então, na verdade, quando você olhar para a imagem dessa palavra que está escrita aqui, ela vai ficar correta. As letras A e M, percebam que como elas possuem um eixo de simetria na vertical, acaba que a imagem é igual ao objeto. Mas a palavra B, que não possui esse eixo de simetria, ela acaba ficando ao contrário. Então ela fica lida para a gente da forma correta. A letra U tem eixo de simetria, a letra E não tem, por isso que ela aparece ao contrário. A letra A, eixo de simetria, a letra N também não possui eixo, então ela fica ao contrário, assim como a letra C. A letra I e a letra A também ficam normais, porque elas possuem eixo de simetria. Então, na verdade, aqui a gente abdicou do acento, tá? Só para simplificar. Então, na verdade, a imagem ela não é igual ao objeto, a não ser que o objeto possua eixo de simetria. Mas, de uma forma bem genérica, a imagem é sempre enantiomorfa, especular, em relação ao objeto. Uma questão que é cobrada de vez em quando em algumas provas é como que fica uma certa palavra lida através de um espelho plano. Existe uma técnica bem simples para você ver como que essa palavra fica escrita. Por exemplo, vamos supor que fossem as horas 12 e 12. Escreva essa hora no papel. Agora, olha a folha pelo lado contrário. Se você fizer isso, você vai ver exatamente qual o desenho que é formado quando você olha essa figura através de um espelho plano. Que nesse caso seria 51 e 51. Que como hora é absurdo para a gente, mas só para a gente ter uma noção de como funciona, poderia ser abordada uma questão dessa na prova. E para nós encerrarmos a aula de hoje, vamos falar sobre o campo visual. Bom, você está na frente do espelho, você consegue ver coisas que estão atrás de você através desse espelho. Essas coisas que você consegue ver são chamadas de campo visual. Por exemplo, suponha que nós tenhamos você, um bonequinho azul, na frente de um espelho plano,
e nós tenhamos vários objetos aqui atrás de você. Quais desses objetos você acha que consegue enxergar através do espelho? Bom, existem duas formas de nós procurarmos o campo visual. A primeira delas é acharmos a imagem de todos esses caras, que nós sabemos pelas leis de reflexão que elas são simétricas em relação à posição do espelho. Então vamos supor que as imagens estejam aqui, A', B', C' e D', imagens desses caras. Percebam que para haver imagem, o objeto não precisa estar na mesma linha que o espelho. O raio luminoso do ponto A vem, bate no espelho e é refletido aqui para baixo. O prolongamento desse raio bate lá em cima no ponto A', tá certo? É como se o espelho, imaginariamente, fosse prolongado aqui para cima. Então nós podemos achar a posição de qualquer objeto sem precisar traçar raios luminosos tão complicados. Agora nós podemos checar se esses raios luminosos que partem dos objetos conseguem atingir o nosso observador. Vamos começar com o ponto B' e o ponto C', que são mais fáceis de nós visualizarmos. Percebam que um raio luminoso consegue, entre aspas, sair do objeto da imagem B' e chegar até o nosso observador. Isso significa que esse raio luminoso parte do B, bate no espelho e é refletido para o nosso observador. Então ele consegue enxergar esse objeto. A mesma coisa vale para o C'. Percebam que existe um raio que sai do C' e chega no nosso observador passando pelo espelho. O ponto A já fica um pouco mais difícil nós visualizarmos, então vamos tentar traçar uma reta que parte do ponto A e chega até o nosso observador. Então, saindo aqui do ponto A, chegando no observador, percebam que a reta passa no limite do espelho. Então, esse raio daqui bate no espelho, bem no limite dele, e consegue, de fato, chegar ao nosso observador. Então, o ponto A ainda é visível para o observador. Agora, o ponto D, diferentemente, se nós tentarmos traçar uma reta que parte do ponto D e chega até o observador, percebam que ela não passa pelo espelho. O que isso significa? Que nenhum raio que parte do ponto D e é refletido pelo espelho consegue chegar até o nosso observador. Ou seja, o ponto D não é visível para o observador através do espelho, apenas os pontos A, B e C. Bom, como é que nós podemos mudar esse campo visual, essa região que é observada? Nós podemos aumentar o espelho, diminuir o espelho para poder reduzir o valor do campo, e nós podemos nos movimentar em relação a esse espelho para alterarmos a região vista através dele. Por exemplo, você está na frente do seu espelho no banheiro. Você consegue ver uma certa região. Se você se mover para a direita, você consegue ver mais do lado esquerdo. E ao contrário, se você se move mais para a esquerda, você consegue ver mais do lado direito. Se você se aproxima do espelho, você consegue ver mais coisas atrás. Se você se afasta, você consegue ver menos coisas atrás. Bom, parece muito complicado, então vamos ver um outro método para poder determinar esse campo visual. Em vez de nós perguntarmos se esse observador está enxergando os objetos, as imagens dos objetos, vamos perguntar à imagem desse observador se ele está enxergando os objetos. Como assim? Bom, a imagem nós sabemos que ela é simétrica em relação ao objeto. Então está aqui a imagem do observador. Esse observador ele consegue ver limitadamente pela região do espelho. Então, toda essa região compreendida entre os raios que limitam esse espelho, seria essa região daqui, ela consegue ser vista pela imagem do observador através do espelho. Pelo princípio da reversibilidade, o observador também consegue ver essas mesmas imagens. Entenderam a ideia?
viram que o princípio da reversibilidade ele tem aplicações bem importantes. Você pode trabalhar com a imagem dos objetos emitindo raios para o observador, ou você pode trabalhar diretamente com os objetos emitindo raios para imagens desse observador. Os dois problemas eles são equivalentes, eles são completamente simétricos. Então, tanto faz qual maneira que você use para determinar esse campo visual. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Hoje nós vimos os principais conceitos sobre a formação de imagens no espelho plano. E na próxima aula nós vamos trabalhar com movimentação desse espelho